Graças a Deus, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. E hoje vamos trazer aí mais um comentário, né? É um estudo, mas também é um comentário sobre algumas coisas da Palavra de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos e dê o seu like. É muito importante que você dê o seu like, você compartilhe esses vídeos. Por quê? Para que o robô do YouTube entenda que você está assistindo, que você está gostando dos vídeos, tá? É muito importante a sua participação aí também. Deixa o seu comentário aí para a gente saber a sua opinião. É baseado nesses comentários de vídeos que vocês têm postado aí no canal que eu tenho aí aos poucos gravado alguns vídeos em relação a assuntos que as pessoas querem saber. Amém? Irmãos, depois vocês me falam aí como é que ficou o som do vídeo, tá? Eu tô fazendo uma experiência, né? Tô fazendo uma experiência com um microfonezinho que eu consegui fazer aqui. Depois vocês me dizem se o som ficou bom, tá? Isso vai me facilitar bastante aqui o trabalho. Irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto que eu vejo que é bem mal compreendido, mas que deve ser entendido, tá? Um assunto que é bem mal compreendido, mas que ele deve ser compreendido para que a gente não fale algumas besteiras, que a gente não acabe falando coisas sem entender o que está dizendo, perfeito? E hoje eu quero tratar um pouco sobre a autoridade na igreja. O que seria essa autoridade? Essa autoridade significa a autoridade que Deus deu para algumas pessoas, né? Por que eu quero fazer esse vídeo, irmãos? Porque eu tenho visto que muitas pessoas, elas têm ensinado, elas têm pregado uma certa anarquia. E anarquia é aquilo que significa que não tem algum tipo de governo, tá? São aquelas coisas que são aquelas pessoas, aquele tipo de pensamento que ensina que não existe nenhum tipo de governo ou que não deve existir, tá? Então, no dicionário, eu peguei um dicionário e diz assim: esse significado de anarquia é um substantivo feminino em relação ao sistema político, né? E tem como princípio básico a oposição ao conceito de autoridade, que tende a negar qualquer tipo de autoridade, condição de um povo que deixou de possuir um governo, né? Que se caracteriza pela ausência de organização, controle ou liderança, confusão, olha só, confusão, anarquia que tomou conta da aula, o anarquia causou a sua demissão, esta escola é uma anarquia, né? Então ele deu exemplos aqui, aquilo que não possui chefia, direção, regras, que é uma confusão, etc. E a gente sabe que, baseado na própria Bíblia, diz que Deus não é um Deus de confusão, mas Deus é um Deus de ordem. Então, na igreja de Corinto, né, a gente vê que muitas pessoas elas estavam praticando coisas sem um tipo de ordem, sem um tipo de organização. As pessoas elas tinham os dons legítimos, elas praticavam os dons legítimos da palavra, que foi conferidos pelo próprio Deus. Porém, elas estavam praticando aqueles dons sem uma função específica, sem uma prática específica para aquilo que deveria ser aplicado àqueles dons. Né? Então você vê que, por exemplo, havia muitas pessoas que estavam profetizando ao mesmo tempo, havia muitas pessoas que estavam falando em línguas e não havia quem traduzisse as línguas. Então aquilo se tornou uma confusão ao ponto de que quando entrasse gentios lá, esses gentios iam ficar confusos. Mas o que é isso que está acontecendo? Então ele deu ordem, olha, né? A gente não pode proibir vocês de falarem em línguas, tá? Não vem o caso aqui de falar em línguas, do dom de línguas. Eu estou dizendo o que está acontecendo lá, o que está acontecendo. Né? Mas então que vocês façam isso, mas façam com ordem. Quando tem muitas pessoas que falam em línguas, falem uma de cada vez, isto quando tem tradutores. Se não tem, fica lá falando você com Deus, baixinho, calado, né? Para que não gere essa confusão na igreja, tá? Então, Deus ele é um Deus de ordem, não um Deus de confusão. E a ordem dentro do reino de Deus, ela é composta de várias coisas. Primeiramente, Deus ele tem uma lei. E esta lei, ela tem ordens. Ela tem posições, ela tem configurações e ela tem diretrizes. E essas diretrizes devem ser obedecidas, devem ser praticadas, tá? Então, uma das coisas que eu frequentemente vejo na internet é pessoas que estão ensinando um tipo de anarquia dentro do reino. Como assim? Né? Pessoas que ensinam que hoje, nos dias de hoje, na nova aliança, você não tem mais autoridade, não existe mais crentes com certa autoridade, né? E será que é isso que a Bíblia explica, irmão? Será que é isso
que a Bíblia ela está explicando para nós? Será que a Bíblia ensina que, né, não há mais autoridade? Eu vi, por exemplo, uma dessas pessoas alienadas aí, né? Ela entrou lá no grupo do meu canal. Para quem quiser participar do grupo de estudo do Telegram, tá aí na descrição. Você clica ali, ele vai te direcionar lá pro grupo de estudos, tá? E entrou uma pessoa dessas querendo dizer que hoje você não precisa mais de nada, você não precisa mais obedecer nada, você não precisa mais de ninguém, porque, né, segundo o livro de João, diz que você tem a unção e essa unção te ensina todas as coisas. Né? Só que o contexto ali que está dizendo, não estou com o contexto aqui, era um contexto que ele está falando em relação aos falsos profetas. Que a unção que tem em você, ela faz com que você entenda qual é a verdade e qual é a mentira. E aí você vai poder fazer diferenciação do certo e do errado. É isso que o contexto está falando lá. Né? Então, essa pessoa veio ensinar que hoje você não precisa de mais ninguém, você não precisa de nada. Então, acho que nem precisa nem ler mais a Bíblia, né? Então, isso é o quê? Isso é uma anarquia. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Deus, ele é um Deus de ordem. E aquele modelo que você via lá na primeira aliança, ele se aplica também hoje. Deus, na primeira aliança, ele levantava homens e esses homens tinham autoridade sobre outros homens. Então, por exemplo, assim, você vai ver que mesmo no tempo dos juízes, quando não havia reis, Deus levantava juízes para que esses juízes cuidassem do povo. E dentre mesmo os juízes havia o quê? Aquele que ele fala assim, né? Os cabeças de 10, cabeça de 100, cabeça de 50, cabeça de 1000. Moisés, ele tinha no contexto lá da lei, no contexto que eles saíram do deserto, ele tinha sobre si toda essa autoridade. Depois ele vai pegar e distribuir essa autoridade dele para 70 homens. Então, os casos mais difíceis que esses homens não pudessem resolver, era levado até Moisés, né? Então, eles resolviam casos mais fáceis, mas eles tinham autoridade para julgar, e esses julgamentos mais difíceis eles levavam até Moisés, Moisés levava até Deus. Então, este modelo ele existe no Novo Testamento, né? Você tem que entender uma coisa, irmão. Nós temos que entender uma coisa. Nem todos no reino foram levantados para presidir. Nem todos no reino foram levantados para ensinar. E eu quero mostrar uma coisa aqui que está em Efésios capítulo 4. Né? Como o corpo ele é dividido nas suas funções. Diz assim. Presta atenção. Né? Isso está em Efésios 4, verso 7. Deixa eu botar a Bíblia... não sei se eu vou conseguir colocar aqui, vou botar aqui mesmo, tá? Porque eu não vou conseguir botar no outro monitor. Diz assim, verso 7: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Olha só, a graça foi concedida a todos nós segundo a proporção do dom de Cristo, mas foi a todos nós. Segundo a proporção, segundo a divisão, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, aqui quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, olha só, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Aí ele vai dizer o porquê. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, até a perfeita varonilidade à medida da estatura, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas segundo a verdade, em amor, cresçamos naquele que em tudo, que é a cabeça, que é Cristo, né? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que tremendo esse texto. Você percebe aqui que Cristo deu alguns... através da sua graça, né? Você vê que é um dom, através da sua graça ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Cada um tendo a sua função no reino.
ok? Então você vê, nem todos são mestres. Por que nem todos são mestres? Porque algumas pessoas, elas não foram chamadas para ensinar, elas foram chamadas para aprender. Por isso Deus levanta os mestres. Deus poderia ter levantado todos como mestres, todos como sábios, todos com todos os dons, mas ele não quis fazer isso. Por quê? Para que houvesse uma mútua cooperação entre todas as partes do corpo. Perfeito? Então vamos pegar o nosso próprio corpo. Você tem a mão. A mão é, vamos dizer assim, a ferramenta do seu corpo, é o membro do seu corpo que faz o trabalho. Só que a mão, ela é sustentada pelo quem? Pelo braço. Então a mão, ela vai ali trabalhar, mas o que vai dar força para a mão vai ser o seu braço, né? E consequentemente o que sustenta o braço vai ser aqui o seu peito, o seu tórax, tudo mais, né? Do mesmo modo, são os pés que sustentam o corpo, né? Os pés que seguram o corpo no chão, mas o que faz a movimentação do corpo através dos pés é a perna. Então cada um tem a sua função. Então, assim funciona no reino. Uns foram chamados para aprender, outros foram chamados para ensinar. Agora, esses que foram chamados para aprender, eles têm que auxiliar aqueles que foram chamados para ensinar, né? Então, por exemplo, assim, você vai ver que são vários dons. Você tem dons referentes a curas, milagres, você tem dons referentes até sobre misericórdia, exercer misericórdia. Então, cada um vai ter sua função, perfeito? Então, não há uma anarquia no reino, mas cada um tem as suas funções. E a Bíblia, ela vai levantar alguns homens, tá? E esses homens, eles presidem sim sobre os outros. Olha aqui que vai dizer em Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E a palavra episcopado vem de episcopo, no qual vai dar origem à palavra bispo. E essa palavra bispo, segundo o dicionário grego, ela significa o quê? Significa investigação, inspeção, visitação, aquele pelo qual Deus examina e sonda o caminho e prescruta o caráter dos homens, a fim de decidir o seu destino, seja alegre ou seja triste, no sentido da palavra, não necessariamente no sentido da pessoa. Supervisor, ministério de supervisão, ofício, encargo, de ofício de um ancião, superiores ou dirigentes de uma igreja cristã, tá? Então, a gente vai ver que muitas vezes na Bíblia, você vai ver que o próprio Paulo e outros apóstolos vão dizer assim, em Atos 14, verso 23, e promovendo-los em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns e encomendar ao Senhor os que antes haviam crido. Eu não quero falar aqui da diferença necessariamente de presbítero e de bispo, porque se você for ver, irmão, a gente vai ver que presbítero, bispo e pastor basicamente é a mesma coisa. Às vezes ele vai se referir aos presbíteros como bispo e às vezes os bispos como presbítero, e ele vai chamar esses de pastores, que os bispos eles devem pastorear a igreja de Cristo. Então esses são pastores, segundo a palavra, mas não é o que eu quero dizer aqui. O que eu quero que você entenda é que assim como acontecia no Antigo Testamento, volta a acontecer no Novo Testamento. Você olha que no Antigo Testamento, toda vez que Deus ele ia dar uma determinação para o povo, Deus ele ia dar essa determinação para quem? Para os anciões. Que justamente a palavra ancião na Bíblia, se a gente for passar para o grego, é a palavra presbítero. E no Antigo Testamento você vai ver que os anciões eles tinham essa função de coordenar, eles tinham essa função de supervisionar. Porque pelos fatos deles serem mais velhos, pelo fato deles terem uma idade maior, eles tinham uma experiência, uma vivência maior. E essa vivência maior era o necessário para que eles pudessem exercer a função de supervisionar o povo. Tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui do que dizia no Antigo Testamento. Olha que interessante. Isso está em Êxodo, capítulo 3, do verso 16 ao verso 18. Deus falando para Moisés, vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu,
Far-vos-ei subir da terra da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jezebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, irás aos anciãos de Israel e ao rei do Egito e lhes dirás: o Deus dos Hebreus nos encontrou, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir o caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquem ao Senhor nosso Deus. Então, toda vez que Deus ele ia dar uma dirigência para Moisés, ele ia dar uma determinação para Moisés, Moisés recebia aquela ordem, aquela diretriz, e ele entregava isso para os anciões, e os anciões entregavam para o povo. Então, os anciões lá do tempo de Moisés era equivalente aos presbíteros que nós temos hoje. Né? Por que eu quis fazer esse vídeo? Porque eu estava vendo no Facebook esses dias, não só por causa dessas postagens de anarquia, mas por causa que a gente vê que há muito falta de conhecimento em relação a essa parte eclesiástica da Bíblia. Porque, veja, deixa eu arrumar aqui minha posição. Porque, veja, eu vi um texto no Facebook onde tinha uma pessoa que ela até tinha uma preocupação razoável, e ela estava dizendo que as pessoas hoje elas querem pular a escada hierárquica da igreja, né? Aí você via ali que tinha diácono, tinha aí evangelista, presbítero, bispo, acho que bispo não tinha, e depois pastor, né? Só que segundo a Bíblia não tem essa escada, né? Você vai ver que o ancião é o mesmo presbítero, e o presbítero é o mesmo bispo, e esses são chamados de pastor pela Bíblia. Então não existia essa escada eclesiástica, tá? E aí você vê que tem erro dos dois lados, né? Pessoas que tem aquela anarquia dentro do reino, mas pessoas que estão colocando aí coisas que não são bíblicas. Mas enfim. Então você vê que aqui Deus ele diz para Moisés assim: ajunta os anciões. Por quê? Porque os anciões recebiam a palavra de Moisés, e esses anciões recebendo a palavra de Moisés, eles dirigiam essa palavra para quem? Para o povo de Israel. Agora lá em Êxodo 12, verso 21 e 22, vai dizer assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciões e lhe disse: escolhei e tomai cordeiro segundo a vossa família e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai o sangue que estiver na bacia, né? E marcai a verga das portas sobre as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa pela manhã. Amém? Então, ele de novo chama os anciões, né? E olha que interessante que vai aparecer mais aqui. Olha como vai aparecer aqui no Antigo Testamento também a palavra bispo junto com a palavra ancião. Isso está em Números 11, 16 a 17. Ajunta 70 homens dos anciões de Israel, olha só, anciões é a mesma palavra para presbítero no Novo Testamento, que saibam ser anciões, presbítero e superintendentes, no grego é a palavra bispo. Então veja, aqui está dando atribuição lá no Antigo Testamento dessas pessoas serem anciões e bispo, consequentemente, do povo. Né? Ou seja, são superintendentes, são pessoas que têm a função de gerenciar. E os trarás para a tenda da congregação, para que assistam ali contigo, então descerei e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, olha só. E contigo levarão as cargas do povo, para que não leves tu somente. Né? E olha que interessante o que vai dizer mais em Êxodo 18, do verso 17 ao 26. Eu vou pular tudo um pouco aqui, tá? Eu vou pular um pouco. Diz assim, né, acho que a partir do verso 18. Ouve, pois, as minhas palavras, que eu te aconselharei. E Deus esteja contigo. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas. As causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra em que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe eles sobre chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem o povo em todo o tempo. Tá? Então eu não vou usar mais exemplos aqui do Antigo Testamento. Eu fiz uma live uma vez sobre isso, né? Eu fiz uma live sobre isso, onde eu dou muito mais detalhes. Porque o intuito desse vídeo é demonstrar, irmãos, que existem certas autoridades que foram dadas na Bíblia. Então, irmãos, nem todos são aptos, nem todos receberam o dom, nem todos receberam a faculdade de presidir, de ensinar, de levar a palavra. Então,
Deus, ele levanta alguns, né, os apóstolos levantavam alguns homens que conheciam a Escritura, que tinham uma vivência na Escritura, e essas pessoas, por terem uma vivência, por terem um conhecimento na palavra, elas estavam aptas para julgar o povo. Então imagina, você tem uma comunidade num determinado lugar, e essa comunidade há pecados, há casos de adultério, casos de incesto, né? Então tem que haver pessoas encarregadas de julgar isso, né? Existem pessoas que elas são levantadas para julgarem casos difíceis. E o bispo ou ancião, como você quiser chamar, por ele ter o conhecimento de certas coisas em relação à palavra, ele tinha a função de, né, julgar esses casos e dar um veredito. E também ele tinha a função de ensinar. Porque você tem que entender que no contexto, lá do contexto bíblico do Novo Testamento, da época de Paulo e dos apóstolos, não existiam Bíblias como existe hoje. E esses homens, eles tinham a função de aprender, né, a Escritura e de estudar a Escritura para o quê? Trazer um ensino para os outros. Tá? Então, esses homens, pelo fato deles conhecerem a palavra, eles estavam aptos para ensinar e aptos para julgar. Né? Por isso eles eram o quê? Responsáveis e supervisores. Tá? Então, o próprio Paulo mandava que se levantassem presbíteros. Né? Então você vê que lá no Antigo Testamento o sogro de Moisés diz assim, né, levantai do povo homens que sejam tementes a Deus e que esses homens sejam homens que aí não sejam avarentos, né, que não tenham amor pelo dinheiro. E é interessante que Paulo vai dizer assim, olha que interessante, ele vai dizer um texto muito interessante, ó. Isso está em Timóteo 3, do verso 2 ao verso 7, 1 Timóteo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Que governe bem a sua casa e crie os filhos com disciplina. Então veja, olha como ele usa o mesmo princípio que foi utilizado lá no Antigo Testamento para levantar aqueles homens, aqueles anciões, e diz assim, né, que aqueles homens sejam inimigos da avareza. Aqui você vê que Paulo disse para que levantassem homens que eram, né, que não eram que não eram avarentos. Percebe o mesmo princípio que foi aplicado lá no tempo de Moisés, foi aplicado aqui também? Por quê? Porque trata-se de uma função muito semelhante, que tinha lá, que está voltando a acontecer aqui. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como governará ou cuidará a igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho. Olha só, as pessoas que presidem, elas têm que ter bem o bom testemunho, é o principal, né, dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo. E lá em Paulo, Tito, capítulo 1, do verso 5 a 11, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que posse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Né? E alguém que seja irrepreensível marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissoluções, nem que sejam insubordinados, porque é indispensável que o bispo, olha só, ele está chamando o presbítero de bispo aqui, seja irrepreensível, dispenseiro, administrador, né, de Deus, dos mistérios de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, etc, 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 tá? Aí ele fala assim, porque existem muitos insubordinados, pauladores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, e é preciso fazê-los calar. Através de quem? Através do bispo. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Né? Por isso que o bispo ele não deve ser avarento, para ele não cair na torpe ganância. Ainda tem mais um texto que eu queria mostrar para os irmãos aqui. Olha aqui o que vai dizer sobre os presbíteros, os bispos, né? Não, hoje não existe mais pastores. O único pastor é Cristo, né? Não existe mais pastores. Será que é isso que a palavra fala? Isso está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, né? E testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, ele fala assim, pastoreai
o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, não por sorte da ganância, é a mesma coisa que nós vimos, mas de boa vontade. Por quê? Por que por sorte da ganância? Porque, irmãos, dentro das pessoas que presidem sempre vão haver ofertas, sempre vão haver esse tipo de coisa. E, infelizmente no reino tem pessoas que elas entram só por causa do dinheiro, só por causa disso, né? Ele só entra por causa da parte financeira. Mas ele deve ser diligente, o bispo, o presbítero, em ensinar por espontaneidade, por boa vontade, com a consciência limpa. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-os o modelo do rebanho. Então, olha como existem pastores, que são os presbíteros e os bispos. O reino ele não funciona como anarquia, porque, ora, logo, né, se manifestará o supremo pastor. Né? Então recebereis a imarcessível coroa de glória. Você tem os pastores, mas você tem o supremo pastor. Assim como você tinha o sacerdote, você tinha o sumo sacerdote. Cristo levantou pastores e mestres para esses pastores e mestres ensinarem o povo. E essas pessoas têm autoridade. Isso está em Atos 20 e 28. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Amém? Então o Espírito Santo constituiu, a palavra ali deu autoridade para que eles pastoreiem a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu sangue. Tá? Então assim, irmãos, não vão por esse pensamento de anarquia. O reino de Deus não funciona com anarquia, né? Se Deus ele nos manda honrar até as autoridades do mundo, os governos, você acha que dentro do reino dele também não vão ter autoridades? Você acha que dentro do reino de Deus também não há autoridade? Um homem que conhece mais a palavra e é apto para ensinar outros, você acha que ele não vai ter mais autoridade? Ele vai. Uma coisa é você ser aquela pessoa, né, querer exercer autoridade para você ser o chefe, o líder, e no sentido de você querer ter essa preeminência porque você quer ser maior que os outros. Outra coisa é você ter autoridade e trabalhar. Tá? Então, existem pessoas que foram levantadas assim para trabalhar no reino e elas têm autoridade. Tá bom, irmãos? Vou finalizar aqui. Vamos fazer mais vídeos essa semana aí. Eu quero tratar um pouco sobre o véu, que está lá dizendo lá em 1 Coríntios. Né? Me fizeram essa pergunta. Quero tratar sobre alguns outros assuntos aí. Falar sobre pirataria, sobre uma série de coisas, tá bom? Então se inscreva aí no canal, não se esqueça. Deus abençoe. Comenta o vídeo aí, o que você acha, o que você concorda, o que você não concorda, tá? Mas comenta com educação. Perfeito? Comenta com educação. Se você não comentar com educação, eu vou bloquear você, porque tem um monte de gente que chega, olha, falando um monte de besteira aí, não tem como aceitar, tá bom? Deus abençoe aí, fiquem na paz de Cristo. Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.